7, 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 2 Samuel, no capítulo 7, o versículo 8, depois do versículo 11 ao 17, que diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malha, detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 11, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, eu te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará a casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém? Podemos aceitar? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós iniciamos sexta-feira agora o último assunto, última sexta-feira, e nós lemos, e até quero agradecer aqui aos irmãos que vieram sexta-feira. Foi uma bênção, uma noite boa, uma noite agradável, edificante, bem como a escola dominical desta manhã, uma escola muito boa. Então, na sexta-feira passada, nós começamos a falar sobre os problemas causados na casa de Davi, como consequência dos erros de Davi. Eu disse aos irmãos aqui na sexta-feira que o diabo ele é especialista em regar e adubar uma semente que lhe interessa. O diabo ele é especialista em regar e adubar uma semente que lhe interessa. Então, uma sementinha que Davi colocou, que não foi bem uma sementinha, foi uma gigantesca sementinha, um gigantesco deslize, o diabo semeou. E aí na sexta-feira nós falamos todos os pontos negativos e as consequências de Deus, ou seja, as consequências do castigo vindo à casa de Davi, toda a casa dele, a descendência, a família, por causa de um erro de Davi. Mas Davi, meu irmão, ele tinha na mão a espada, mas ele tinha na mão também uma harpa. Então ele sabia muito bem lutar, mas ele sabia também muito bem como chegar diante de Deus e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Então ele sabia muito bem, meu irmão, ele sabia muito bem, com um lado que ele guerreava, do outro lado ele sabia tocar o coração de Deus, como é o Salmo de 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a bondade, a multidões das tuas misericórdias. Não retires de mim, o 51 verso 10, não retires de mim
o teu Espírito Santo. Então, se há um homem que errou mesmo, não tem como passar um pano para Davi, não, erro é erro e não se foge do erro, mas ele também sabia tocar o coração de Deus. É aí que dá um nó na mente de muita gente. Como é que Deus pôde escolher Davi, um homem que matou, roubou a mulher dos outros, mentiu, um homem que causou um assassinato, e ainda assim Deus dizer: és Davi, segundo o meu coração. Como nós, como seres humanos, nós não conseguimos entender, porque a gente fica igual à televisão: mata ele, cancela a CPF, cancela isso, cancela aquilo, põe ele, mata ele, e nós ficamos atiçados em ver. Mas como é que eu posso pensar como Deus? Alguém aqui consegue pensar como Deus? Alguém que consegue olhar um alcoólatra caído numa sarjeta e olhar para ele e imaginar que amanhã este homem que está todo barbudo, sujo, todo maltrapilho, caído numa sarjeta, amanhã está ele com a Bíblia debaixo do braço e falando: a paz do Senhor Jesus? Como é que eu posso pensar como Deus? Pegar alguém lá na Cracolândia, um cracudo, só pó, pele e osso, só pó, pele e osso, só o cacamelo, magrinho, com uma pedra de crack na mão, o cachimbo na roupa, isqueiro no bolso, e de repente está ele gordinho, salientado, abastado, cheio de alegria, dizendo: a paz do Senhor. Como é que eu posso pensar como Deus? Tem alguém aqui que pensa como Deus? Que Deus vai lá na Cracolândia, pega aquela mulher, a mulher de vida, ou que ganha dinheiro de uma maneira que a gente diz, maneira fácil, que não tem facilidade nenhuma nisso, mas que ela trabalha com a prostituição, ganha dinheiro, deita com um, deita com o outro, que todo mundo olha assim, e vai, né, de cima a baixo. Às vezes a gente olha, você vê esses moços bonitos, olha só que menino elegante, menino chique, olha a gravata do outro, coisa chique, meu irmão. Aí quando a gente olha alguém todo sujo, maltrapilho, caído na sarjeta, a gente olha para uma prostituta e faz mesmo assim para ela, né? De cima a baixo, de cima a baixo, e de repente não, está ela uma mulher de Deus, santa de Deus, cheia de Deus. Como é que eu posso pensar como Deus? O meu pensamento, numa ótica humana, nós lemos aqui hoje na escola dominical, né? Olho por olho, dente por dente. Aí os irmãos ficaram até repetindo: olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. A nossa visão é essa, meu irmão. Errou, mata mesmo, Deus. Mata, joga fora, não presta, meu irmão. Como é que tem alguém que consegue pensar como Deus? Não tem. A ótica de Deus, ele é maravilhoso. Alguém aqui conhece uma pessoa que antes você olhar e dizer assim: daí não vai sair nada, daí não tem nada, pode vir alguma coisa boa daí? Aí de repente passa o tempo sem ver a pessoa foi para uma clínica, a pessoa foi viajar, foi para um outro estado, foi para um outro lugar, de repente a pessoa volta todo chique, elegante, gravata que nem o do pastor Orlando, todo elegante, um suéter que nem o pastor Cristiano, todo chique, de repente você fica na dúvida: é ou não é? Parece, mas acho que não é. Tem jeito, mas não é. Aí alguém pergunta assim: és tu que ficava assim, assim? Eu sou eu fui, mas Jesus me salvou, me lavou, me banhou, me colocou aqui para brilhar nos olhos do Senhor, e depois sabe o que faz? Dá um banho e põe para sentar na onde? No meio dos príncipes, para dizer: só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Há alguém aqui para julgar Deus? Dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Há alguém no nosso meio que quer levantar como um testemunha de Deus? Juiz de Deus? Há alguém no nosso meio que quer levantar e dizer assim: não, Deus não poderia salvar. Não, Deus não tem esse direito de salvar alguém. Não, porque eu sou, disse hoje na escola dominical, eu sou o Santíssimo, eu sou a Santíssima, eu sou o Santíssimo. Não, só eu
manhã se levantar e dizer: Deus está errado, Deus tem que deixar lá, Deus tem que deixar morrer. Não, meu irmão, os pensamentos de Deus não é como o meu e o seu. Deus pega o homem lá no lixo, lá no monturo, você está no meio do nada, pega ele, tira a escória, tira a rapa, tira a sujeira, tira o nojo, dá um banho, faz a barba, faz o cabelo, corta a unha, tira a escória da pele, deixa uma pele limpinha, dá cheirinho nele, dá cheirinho nela, e põe para onde? Para sentar no meu lado, do teu lado, para quê? Dizer: o meu Deus me livrou, me guardou, me protegeu, meu Deus foi lá quando ninguém queria ir e me trouxe para estar aqui. Tem alguém aqui em nosso meio que quer levantar e dizer: Deus não pode fazer isso. Não tem? Se não tem, vamos continuar então. Se tivesse, eu te dar uma oportunidade para você me explicar quem é o meu Deus. O meu Deus faz coisa que nem eu consigo entender. Na verdade, nem é para nós entendermos, é para nós dizer: obrigado, meu Senhor, porque o Senhor tirou mais um das drogas, tirou mais um que este era para estar lá na esquina esperando ver você passar, mas não. Jesus tirou de lá e colocou aonde? Aqui, em nosso meio. Aqui no meio dos evangélicos. Aqui no meio dos cristãos. Ele é eis isso, eis aquilo. Aí alguém diz assim: não, a igreja é muito eis aquilo outro. Meu irmão, é melhor estar na igreja eis do que estar lá fora sendo. É melhor estar na igreja ex-drogado do que estar lá fora drogado. É melhor estar na igreja um ex-alcoólatra do que estar lá fora alcoólatra. É melhor estar na igreja uma ex-prostituta do que estar lá fora se prostituindo. É melhor estar na igreja um ex-homossexual do que estar lá fora no homossexualismo. É melhor estar na igreja um ex-cracudo do que estar lá fora se cracando. É melhor estar na igreja um ex-matador, um ex-ladrão, um ex-isso, ex-aquilo outro, do que estar lá fora se prostituindo. Então se alegra quando Jesus começar a salvar. Se alegra quando Jesus começar a resgatar. É a melhor coisa, meu irmão. É você ver o pai de um jovem nosso, que tanto tempo ele me orando e Jesus começa a salvar. Não tem coisa melhor. Mas Davi, meu irmão, Davi, ele fez o ex-assassino, ele foi um ex-adúltero, ele foi um ex-mentiroso, ele foi tudo que você imaginar, meu irmão, que está ali. Davi matou, roubou, adulterou, mentiu, foi omisso quando o filho dele tomou o Tamar, montou uma Tamar, foi omisso. Mas Davi tem uma coisa que eu e você precisamos saber: reconhecer e conseguir dar a Deus graça. Reconhecer e conseguir chegar diante de Deus. Ah não, mas eu nunca fui ex nada. Pois é, mas uma batalha que você encontra na tua vida, você já entra no culto travado. Você não consegue cultuar. E Davi, meu irmão, ele conseguiu chegar diante de Deus e dizer o Salmo 51. O Salmo 51 é o salmo em que Davi, ele rasga-se as suas vestes, ele põe diante de Deus e ele vai dizer a seguinte oração. Olha a oração de Davi. Meu irmão, o julgamento da sinceridade, retidão do coração não cabe a mim e a você. O julgamento, se uma pessoa de fato está arrependida ou não, mudada ou não, não cabe a mim e a você. Então, quando entrar alguém por essas portas, por mais que seja, quiser sentar do teu ladinho, não sai, fica ali. Por mais que ao estado em que a pessoa esteja, não sai. Só Deus consegue analisar a sinceridade do coração. Porque tem gente que entra lindo, cheiroso, barba feita, tem gente que entra perfumado, cabelinho escovado, cabelinho chapeado. Tem gente que entra de sapato lindo, sapato novo. Tem gente que vem
todo na estica, mas coração longe, esteticamente perfeito, por dentro imperfeito, por fora lindo, por dentro diante de Deus feio, por fora esteticamente show, maravilhoso, mas por dentro Deus não consegue receber, Deus não recebe o louvor, porque vem com o coração não quebrantado. Não, mas é que eu nunca matei ninguém, graças a Deus por isso. Não estou aqui fazendo apologia para ninguém matar ninguém. Até porque eu já disse uma vez que os nossos jovens precisam ter estrutura para não admirar ninguém que lá fora trocou tiro com polícia, deu facada, tomou facada no bucho, tomou não sei o que. Não precisa dessa experiência. Mas nós não conseguimos avaliar uma adoração de ninguém. Eu não consigo, irmão Cláudio, sentir como é que o senhor veio hoje para adorar. Eu não consigo, diácono reverendo Roberto, entender como é que o senhor chegou para adorar. Eu não consigo entender como é que as irmãs vieram aqui. O que é que eu preciso fazer? É fechar os meus olhos e dizer: Deus, receba o meu culto de louvor, o meu culto de gratidão. Quando eu fecho os meus olhos e diz: Deus, o Senhor recebe o meu culto, o outro levanta a mão e diz obrigada, outro levanta a mão e diz glória, e quando eles percebem, nós nos ajuntamos um culto coletivo ao Senhor. Aí Deus vem, desce na casa, faz-se presente, cura, liberta e restaura. Então o salmista Davi, quando Natan conta para ele aquela historinha linda, maravilhosa, ele diz assim: mata ele. E aí Natan diz assim: pois é, rei, tu és este homem. Na hora vem sobre ele o arrependimento, porque ele caiu em si. Opa, eu não sou melhor que ninguém, eu sou salvo, sou lavado, sou redimido, estou aqui pela misericórdia de Deus, como disse já Gelson Aline, eu estou aqui pela graça, foi a graça dele que me trouxe aqui, mas eu não posso me descuidar, porque o meu inimigo fica ao meu redor, esperando uma oportunidade de derrubar. Então, quando eu entendo que eu cheguei aqui para dar a Deus o meu melhor, eu saio daqui dando o meu melhor. E Davi, quando ele cai em si, que ele era um homem digno de morte, aí ele entra e vai começar a orar. E na oração dele, ele começa a cantar o Salmo de 51, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias, levanta-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, mas para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face de meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraste em sacrifício, senão eu o daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus é o espírito aquebrantado,
o meu coração aquebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus, abençoa a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, do colo dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então eu me oferecerei os novilhos no teu altar. Você consegue fazer essa oração? Dizer um Deus igual Ezequiel: Senhor, eu te peço perdão pelos meus pais, pelos meus passados, pelos meus avós. Você consegue entender? A tua ação hoje refletirá amanhã na tua vida. Nós falamos na sexta-feira das consequências de Davi. O erro de Davi lhes trouxe consequências gritantes para a sua geração, mas os acertos de Davi também lhe trouxe uma aliança de Deus à geração de Davi. Você pode ser o ex, aquele que fazia, aquele que era, ou aquele que foi. Você pode ser aquela que está na igreja, nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas você precisa ser aquele que, independente do teu passado, se foi bom, se foi ruim, você é o mesmo que entende: Deus fez uma aliança comigo, Deus fez uma aliança com a minha casa, Deus fez uma aliança com a minha família. Glória a Deus, aleluia. A aliança de Deus. Aleluia. Com Davi não foi momentânea. A promessa de Deus em salvar a casa de Davi não foi momentânea. Quando Deus disse que tirou de Saul a bondade e a misericórdia e colocou-se sobre Davi, fazendo uma aliança com ele e os seus filhos e a sua geração. Você consegue entender a importância que tem na tua casa, na tua família, de permanecer diante de Deus? Uma aliança, uma estabilidade, uma constância tua na casa de Deus, uma constância tua na presença de Deus, vai traçar como será a tua casa, como será a tua família. Quando Davi se põe diante de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, não foi ele que propôs para Deus: Deus, eu vou propor ao Senhor que eu te peço perdão pela minha casa, mas o Senhor faça uma aliança com a minha família. Não foi ele não. Foi o próprio Deus que escolheu a Davi. Quando o salmista diz que Deus olhou e disse: achei a Davi, o meu servo. Não foi Davi que ficou dizendo assim: olha eu aqui, olha para mim, veja eu aqui, Deus, olha eu aqui cantando, olha eu aqui liderando, olha eu aqui regendo, olha eu aqui pastoreando, olha eu aqui, olha para mim. Não, irmão, foi Deus que olhou para dentro do coração de Davi, a sinceridade de Davi, o desejo do coração de Davi, o propósito do coração de Davi, a intenção como Davi entrou na igreja para cultuar. Deus olhou e disse: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Foi Deus, meu irmão, que avaliou. Qual é o contexto do Samuel capítulo 7 que nós lemos? Samuel capítulo 7 tem o contexto de Samuel capítulo 6. Quando Davi ele entra com o rei, ele olha e percebe que ele mora num palácio, ele mora em uma grande casa, ele mora em um lugar legal, mas Deus não tem
aonde habitar. A arca da aliança, ela estava em tendas, ela não tinha moradia. Como a arca da aliança está em tenda, o que Davi olhou e pensou? Pera lá, eu tenho uma boa casa, eu moro bem, mas a arca de Deus não tem aonde morar. É aí que no 2 Samuel capítulo 6, o salmista ele se propõe a dizer assim, levantar e dizer: eu quero buscar a arca da aliança, a presença de Deus dentro da minha casa. Quem quer ir comigo? 30.000 homens se colocam e diz: Davi, estou contigo, conta comigo, eu também quero a presença de Deus, eu também quero a arca de Deus. Davi vai buscar a arca, porque ele reconhece que na tua casa você pode ter despensa cheia, a tua conta bancária pode estar igual o do reverendo Anderson, está pulando dinheiro por fora. Na tua casa você pode ter o melhor colchão, a melhor cama, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem noite de sono, você não tem paz na tua casa, paz no teu lar. Você pode morar numa casa em que chão é mármore, chão é todo, você gastou 15 mil reais para fazer o balcãozinho, mais 50 mil reais para fazer cozinha planejada, teto isso, forra aquilo, revestimento aquilo outro, pilar daquilo, cal aquilo outro, revestimento por fora. A tua casa parece um palácio, mas se não tiver a presença de Deus em tua casa, a tua casa é a pior casa que tem. Enquanto tem outros que moram numa casinha de sapê, enquanto tem outros que moram numa casa de pau-pique, enquanto tem outros que moram numa casa que o chão nem revestido está, mas tem alegria, tem presença de Deus. Enquanto tem outro não, que a casa é amarrada com arame uma porta, mas quando ele fecha a porta, deita na cama, ele diz: obrigado, porque em paz me levantei, em paz estou dormindo, e consegue dormir, pelo contrário de outro. Tem tudo, mas não tem nada. Está cheio, mas está vazio. Tem muito, mas tem nada. É melhor você não ter muita coisa, mas você ter a presença de Deus na tua casa, a presença de Deus alegrando teus filhos, a presença de Deus te guardando na tua casa, te guardando teu serviço, te livrando. Como diz o hino: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Oh, meu irmão, a melhor coisa é ter Jesus. Você pode ter formação que você quiser, meu irmão. Você pode ter PhD, você pode ser milionário, mas se não tiver Jesus, está levado ao fracasso. Espiritualmente tem tudo, mas não tem nada. A melhor coisa foi o que Davi fez. Davi olhou para o palácio. Eu e irmão Zé, nós tivemos uma experiência de trabalhar numa bela de mansão, irmão Zé, que quando me convidaram para entrar dentro do quarto, porque tinha que fazer algumas coisas no quarto, eu olhei aquele quarto imenso. Irmão, quando a gente entrou naquela mansão, sentia-se um vazio naquele lugar, aquela coisa fria, aquela coisa que parece uma solidão, parece um deserto. E eu disse, o meu cunhado Isaac entrou comigo naquela hora, eu disse para ele assim: rapaz, do que adiantou morar em tudo isso aqui, mas ao mesmo tempo isso aqui tudo é vazio, não tem nada. Você sente aquela coisa, o homem que já estava já não sei quanto tempo sem falar com a mulher, como diz o ditado lá fora, petado, brigado, não tinha paz, as filhas têm alegria. Do que adianta ter palácio, ter mansão, ter riqueza, ter um monte de coisa, mas não ter uma só que supre todas as coisas? É Jesus de Nazaré, uma só que supre todas as coisas. E olhou, e Davi disse: reverendo Orlando, opa, do que me adianta um palácio desse, reverendo Elenilton? Mas se eu não tenho Jesus, do que é que me adianta ter tudo isso,
mas se a presença de Deus está bem longe, aí Davi disse: eu quero a presença de Deus nesta casa, eu quero a presença de Deus neste ambiente, eu quero a presença de Deus neste lugar. Aí ele diz: quem quer? 30 mil homens se levantam e eu também quero, Davi. Alguém, a Bíblia não diz, mas alguém vai pensar, até que fim, alguém chegou para dizer: vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Davi agora buscou a presença. Aí acontece toda a história que os irmãos já conhecem. Usava com a mão, mói, aquela coisa toda, os irmãos já conhecem. Primeira coisa, a ação de um homem para trazer alegria, paz, para ter uma casa edificada. Primeira coisa, presença de Deus. Sem ela, meu irmão, você pode projetar o que você quiser, até pode conseguir. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: quando você consegue uma coisa com as suas fortalezas, com as suas virtudes, é você que se vira nos 30 para segurar. Agora, quando Deus te dá, aleluia, quando Deus te dá, o homem tenta tirar, Deus diz: não põe a mão não, foi eu que dei. Quando você, o próprio Deus te dá, alguém diz assim: eu vou tomar, Deus diz, reverendo Marcos, não põe não, não toca não, foi eu que coloquei. Quando você conquista com as suas forças, se vira com as suas forças. Agora, quando você diz: Deus, eu não consigo estudar, Deus diz: deixa que eu te dou. Eu não consigo ter casa, deixa que eu te dou. Eu não consigo ter administração, deixa que eu te dou. Eu não consigo ter filho, deixa que eu te dou. Quando Ele te dá, Ele supre as necessidades. Davi disse: o quê? Sem presença de Deus não posso. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus tem que ter moradia, habitação, permanência. Qual é a permanência? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está, permanece, faz morada, não é passeio, não é que passa, não é aquele que vai e aquele que vem. Não é aquele que, dependendo do pastor, eu vou na igreja. Dependendo de quem vai dirigir, eu vou. Dependendo de quem vai pregar, eu vou. Dependendo de como está o ambiente, eu vou. Não, irmão, esse é forasteiro. Está aqui hoje, amanhã o Marco vai dizer: dou baixo ou não dou baixo? Faz 10 anos que não vem. Dou baixo ou não dou baixo? Este é forasteiro. Agora, quem mora na presença de Deus, Davi disse o quê? Vamos fazer uma casa permanente, porque a arca da aliança, ela estava em tenda. Quando Deus dizia: vamos daqui para lá, desmontava-se a tenda, movia a tenda, armava-se a tenda, fazia o propiciatório, o santo lugar e o santíssimo lugar, colocava a arca da aliança lá dentro. Quando movia-se, ficava montando. Davi disse: não, Deus tem que ter permanente na minha casa. Ele precisa morar constantemente aqui. Independente da minha situação, ele precisa estar aqui. Você sabia que tem gente que não pode passar necessidade? Se ele passar necessidade, ele diz assim: nem viu mais. Você sabia que tem gente que não pode ter fartura? Porque se ele tiver fartura, ele diz: #partiu, ninguém me vê mais. Você sabia que tem gente que não pode ter nem um namoradinho? Porque se estiver namorando, vaza da igreja, domingo à noite, shopping com a mina. Sabia que tem gente que não pode ter nem um namoradinho? Porque se tiver um namoradinho, some da igreja e só volta depois se tiver com o cucoroco rachado no meio. Você sabia que tem gente que não pode ter carro? Porque se tiver carro, um dia de sol, o que ele faz? #partiu Marujá.
Tem gente que não pode ter falta de carro. Se tiver falta de carro, ele fica todo manhoso. Deus não quer me dar, Deus não me ama, Deus bem me quer, Deus não me quer, Deus bem me quer, não me quer, Deus me quer, Deus não me quer, Deus não me quer. Não, tem gente que não pode passar necessidade e tem outros que não podem ter fartura. Sabe o que é mais lindo? O salmista Davi diz assim: Deus tocou em mim naquilo que eu mais amava. Se referindo ao menino, sabe o que ele está dizendo? Deus sabe como tocar em mim. Deus sabe como me espremer. Deus sabe como chamar a atenção. Deus sabe como me trazer de volta. Deus sabe me deixar em necessidade. Porque, meu irmão, enquanto você não aprender a ser fiel a Deus da maneira que você está, Deus vai sempre ficar te moendo, até você aprender a dizer assim: Deus, eu te dou graça independente do que tenho. Eu te dou graça, igual Paulo disse. Paulo escreve em Colossenses capítulo 4, versículo 3, capítulo 4, ele diz assim: eu aprendi a padecer necessidade. Eu sei ter fartura e eu sei ter necessidade. Eu sei estar triste, mas eu também sei estar alegre. Eu não sou condicional para cultuar a Deus. Eu entro na igreja com alegria, independente da minha condição. Eu entro na igreja para dar graça, para dar glória, para dar aleluia, para dizer obrigado, independente da condição. Glória! Ele disse: vou fazer uma casa para Deus morar, permanente. Eu não quero ser aqueles forasteiros. Eu me preocupo, irmãos, olha para cá. Eu disse aqui ao pastor Claudinei, eu me preocupo quando a gente vê a gente instável, sabe? Tá bem, tá mal, veio, não veio, e tá bem, e tá mal. Eu me preocupo com aquele que não veio porque não veio, porque eu tô de férias, estou de férias. Não, eu me preocupo com essa instabilidade espiritual. Eu não estou dizendo a estabilidade física, a estabilidade, não, eu estou dizendo a espiritual, porque a estabilidade física você vai ter, estabilidade financeira você vai ter dia que você vai estar lá em cima, igual o Diácono Roberto, cheio de dinheiro, vai ter um que você vai estar lá embaixo igual eu, duro, vai ter dia que você vai estar lá em cima, vai ter dia, meu irmão. Essa instabilidade você não consegue fugir, mas a instabilidade espiritual não. Seja constante no Senhor, firme no Senhor, firme e constante. Davi disse o quê? Vou fazer uma casa aqui. Vou fazer uma casa aqui. E Deus olhou para Davi e disse: Davi, já que você propôs em teu coração em fazer uma casa, tu não vai construir. Porque tu tem, meu irmão, presta atenção, não confunda. Quando Deus disse para Davi que ele tinha mãos manchadas de sangue, não é porque ele matou muita gente na batalha, na peleja, não, é porque ele matou Urias. A mãos manchadas de sangue é pelo pecado. O assassinato é referente ao pecado e não às guerras determinadas por Deus, em que Deus dizia: vai para a peleja que eu estou contigo, vai que eu sou com vocês. Essa não, mas aquela que Deus falou nada para ele, ele sozinho olhou e disse: e por conta própria Deus disse: manchou a mão, estava vindo muito bem, manchou a mão. Então Deus olhou para Davi e disse: Davi, você não vai me construir uma casa, porque tu tens as mãos manchadas de sangue, mas eu vou te dar um privilégio. Projeta aí, tu vai ser o arquiteto da casa. Projeta. E foi lá, desenhou, fez o arquiteto, projetou tudo e disse Deus para ele: eu faço uma aliança contigo e a tua descendência, a tua família, o teu filho, a tua filha. Aí tem gente desesperado, Fábio, tem gente desesperado, preocupado
preocupado, dizendo assim: meu Deus, o que vai ser da geração? O que vai ser da geração que está vindo? Está vindo uma geração que não teme, uma geração que não ama. Pois é, se preocupe você em dizer: Deus, eu quero que a minha geração tenha temor ao Senhor, que a minha geração seja de respeito, que a minha geração cresça na tua casa. Faça uma aliança comigo, para que a minha casa, a minha família permaneça perpetuamente na tua presença. A maneira com que você se comporta hoje, em preocupação de como vai estar a tua casa, vai dizer muito de fato como está a tua casa. A maneira como você se comporta hoje vai dizer muito como você vai estar lá na frente. Deus disse para Davi: eu vou fazer contigo uma aliança, porque foi propósito de Deus. Vou fazer contigo uma aliança, e que os teus filhos não se perderão. Eu vou fazer contigo uma aliança, e que teu filho não vai para as drogas. Eu vou fazer contigo uma aliança, que o teu filho não vai virar homossexual. Eu vou fazer contigo uma aliança, que o teu filho não vai virar um perdido no mundo. Eu vou fazer contigo uma aliança, que tu, a tua casa, a tua família, a tua história será uma história nova, uma história diferente. Ah, mas pastor, você não sabe como é que era a minha família, não tem estrutura nenhuma. É aí que Deus gosta e diz: você não tem, mas eu te dou uma estrutura, eu te faço uma estrutura. Você não tem, mas eu te dou uma estrutura. O mais lindo, meu irmão, olha para cá. Olha para cá, irmãos, olha para cá, irmãs, olha para cá. O mais lindo é quando Deus pega aquele que veio de um lar estruturado, lindo, família perfeita, e Deus continua mantendo a fidelidade no meio daquela família. Mas também é lindo quando você pega alguém que vem de uma casa sem estrutura nenhuma, e Deus olha assim: me agradei de você, aleluia, gostei de você, gostei de você, gostei de você. A sua família, ninguém foi nada, mas eu vou fazer de ti um instrumento. Eu vou dar para você uma estrutura, eu vou dar para você uma casa abençoada, família abençoada. A melhor coisa que tem é quando Deus pega alguém que, olhando humanamente, dizia: não tem nada, não vai ser nada. Aí, irmão, sou contra, tá? Eu, Jorge Rodrigues, sou contra aquele vitimismo da sociedade. Ai, a minha comunidade, a comunidade, a comunidade. Não, meu irmão, a comunidade não dita o teu futuro, a comunidade não dita o teu caráter. A comunidade não diga: não, é que eu estou sendo influenciado. Então deixa de ser qualquer um que vai com as outras e passa a ser homem e mulher de Deus, para dizer: Deus determina o meu futuro, Deus determina a minha história. Glória a Deus. Diga teu nome. É que você não sabe, pastor, como é que era a minha família. A minha mãe era uma mulher alcoólatra, e ficava sacando pela sarjeta e saía com todo mundo. Não, é que meu pai era espancador. Não, é que o meu pai, eu sei, meu irmão, ele era, mas só que não existe maldição que vai ficar sobre ti, porque Deus quebra toda a maldição, toda a frustração. Deus te pega e te levanta e faz de você uma família próspera, uma família abençoada. Deus traz em você uma aliança. É eu e você que escolhemos. Não é que eu cresci assim, vendo meu pai
alcoólatra. E eu também não tenho outra sina para mim, não. Eu também vou ser um alcoólatra. Vai não! Não é que a minha mãe já teve 5 maridos, que tem agora nem é dela. Então eu também vou ser o mesmo. Vai não! Deus vai escrever história nova. Deus vai escrever história nova. Aí aqui na minha casa ninguém nunca pisou numa faculdade, a não ser como pedreiro, a não ser como tal coisa. Eu também nunca vou ser. Vai ser sim. Vai ser sim. Vai ser sim. Aí aqui na minha casa é uma maldição. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Não existe maldição hereditária. Existe má influência. É que você fica olhando para o papai, para a mamãe, papaiinho e maninha, e dizendo: pai e maninha foi, eu também vou ser alcoólatra. Paiinho e maninha foi um feiticeiro, então eu também vou ser feiticeiro. Vai não. Tu és homem de Deus, mulher de Deus, tua casa é celeiro de Deus, tua casa é habitação de Deus, tua casa é morada do Altíssimo, tua casa é habitação, casa de pão, casa de presença de Deus, morada de Deus. Ai, que orabaraca, espiarabaracau. Levanta-te. Põe de pé, levanta-te dessa teu marisco, não, é que eu vou ser pai, não. Deus tem uma história nova. Quanta gente que você não conhece, que olha para eles assim, da casa dele não ia sair nada, mas olha só o que se formou, olha só o que criou. Olha só que família linda Deus deu para ele, porque ele decidiu: eu quero Jesus na minha casa, eu vou me casar com a mulher de Deus, eu vou me casar com o homem de Deus, eu vou ser bênção, minha casa vai ser bênção. Pastor, é que o meu passado, é que lá atrás eu já tive 5. É que lá atrás do meu passado, eu já matei, eu já roubei, eu estou há 15 anos na igreja, mas eu não estou conseguindo ser estrutura da minha casa. Eu lá atrás eu ainda carrego comigo o remorso, a maneira com que papai me tratou, mamãe me tratou. É que meu pai virou para mim e disse: inútil, não presta, nem para isso serve, nem para isso. Aí você ficou com esse jugo até hoje, está repoendo. Eu consigo ou não? Você consegue. A palavra maldita de pai e de mãe não se sobressai. A bendita bênção de Deus, a bênção de Deus. Deus quebra a palavra maldita. Deus quebra a palavra maldita. Põe de pé. Curiabaracau. Curiabaracau, miracai, aracau. Ô Gelson, vocês conhecem aquele uma bênção de Jesse? Conhece? Pode vir aqui abrir o grupo de louvor, então se preparar. Não é que pastor, você não me conhece, meu irmão. Eu sei, eu não conheço a história de quase ninguém, mas você também não conhece a minha história.